nos montes de concreto. O que buscam agora são bolsões de esperança. A cada instante, a probabilidade de encontrar gente viva diminui, mas as buscas continuam dia e noite. Esse daqui é um dos principais pontos de atenção durante essa noite. A gente percebe que os socorristas cavaram um grande espaço debaixo da estrutura mesmo. Eles não conseguiram retirar essa estrutura maior, mas estão trabalhando embaixo dela. E aí, em momentos como esse agora, vão pedindo silêncio para poder ter certeza, para poder checar direito se estão ouvindo algum som lá de baixo. Hacer uso de la emergencia económica. O presidente Abelardo de la Espriella decretou emergência econômica no país, mecanismo que permite o direcionamento de fundos para a reconstrução de hospitais, centros educativos, aeroportos e imóveis. A ajuda continua chegando de diversos países. El Salvador mandou 51 toneladas de suprimentos. Um abraço aos nossos amigos da Colômbia que passam por esses momentos de agonia, mas também de comoção quando se encontram pessoas com vida debaixo dos escombros. Da Colômbia, nós vamos agora para o Rio de Janeiro, onde uma passageira foi baleada dentro de um ônibus na zona norte da cidade. E, de acordo com a polícia, agentes atendiam a uma ocorrência quando foram alvo de tiros. A vítima foi levada ao Hospital Getúlio Vargas e está em estado grave. E quem tem os detalhes sobre essa história é o Felipe Brasil, que já está aqui no nosso telão. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia, Giba. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui no Hora 1. Bom, a gente traz mais essa história de uma vítima da violência aqui no Rio de Janeiro. É a Aline de Siqueira Afonso, de 53 anos. Ela é fonoaudióloga, estava seguindo para o trabalho na zona sul do Rio quando foi atingida por um tiro no pescoço. Ela estava no ônibus ali na altura de Vicente de Carvalho. Ela sofreu uma lesão na cervical, segundo os médicos. Nesse momento, ela está em estado grave no CTI do Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Segundo os médicos, ela passou por uma cirurgia de 4 horas e meia e segue em estado grave. Segundo a Polícia Militar, agentes do batalhão de Irajá estavam indo para uma ocorrência quando foram atacados a tiros por criminosos da comunidade do Trem, que fica ali em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Um ônibus com cerca de 20 pessoas estava indo para Tijuca, passando pelo local e acabou sendo atingido pelos tiros. Os passageiros, naquele momento, avisaram para o motorista que uma mulher tinha sido ferida. E aí o motorista, inclusive, ficou numa situação ali de choque, não conseguiu seguir viagem. Foi então que um sargento da Polícia Militar, o 3º sargento Jonathan Versados, que tem 13 anos de experiência na PM, assumiu a direção do veículo e levou a vítima até o Hospital Getúlio Vargas. No caminho, outros 3 policiais ajudaram a conter o ferimento da passageira e um 5º agente de moto foi em frente, guiando o ônibus para então possibilitar que essa mulher fosse atendida. A PM disse que o policiamento foi reforçado por ali onde aconteceu esse ataque a tiros e em nota o sindicato das empresas de ônibus, o Rio Ônibus, disse que lamenta essas situações de violência que atingem também o setor rodoviário e que casos como esse, é claro, comprometem a segurança tanto dos passageiros como também dos rodoviários. Volto com você, Giba. Felipe, muito obrigado pelas suas informações, todos na torcida para a recuperação dessa moça nesse mais novo episódio aí no Rio de Janeiro. Um abraço para você e para toda a sua equipe. E também no Rio de Janeiro, uma criança de 6 anos ficou ferida num tiroteio, mais um, durante uma operação da Polícia Civil em um ferro velho clandestino. Depois da ação, manifestantes fecharam vias importantes com ônibus e pneus em chamas. Barricadas de pneus em chamas, pista fechada e motoristas em pânico tentando fugir da confusão. Protesto em frente à favela do metrô bloqueou os 2 sentidos. A Avenida Rei Pelé em direção ao centro e a Rua São Francisco Xavier na chegada à Zona Norte. Ali perto, estudantes da UERJ se abrigaram atrás das paredes na fila do bandejão. Os tiros foram na hora do almoço. Criminosos tomaram 2 ônibus, retiraram as chaves e atravessaram na pista. Policiais militares lançaram bombas de efeito moral para dispersar o tumulto.
e bombeiros apagaram o fogo no lixo para liberar a passagem. A confusão começou durante uma operação da Polícia Civil contra um ferro velho irregular. Os agentes dizem que foram atacados a tiros por traficantes do Morro da Mangueira. E assim que deixaram a favela, manifestantes ocuparam as pistas. Um estilhaço atingiu um menino de 6 anos perto do olho. Ele estava no terraço da casa. O menino foi levado ao Hospital Municipal Menino Jesus, em Vila Isabel, e depois encaminhado para o Souza Aguiar. Ele está fora de perigo. A gente estava dentro de casa. Do nada a gente escutou um tiroteio. Nós foi ver. Minha mãe foi procurar esse meu irmão de 6 anos. Ele estava na casa do lado da minha tia. Nisso que ele estava saindo para vir para a nossa casa, que nós estávamos no corredor, nós escutou o tiro, bum, bum. Parentes disseram que o tiro partiu da polícia. Não tinha nada acontecendo, normal, favela tranquila. Só foi o momento da gente entrar para dentro de casa. Escutamos tiros, só que conforme é automático, a gente sai correndo para recolher as crianças. Porque não é a primeira vez que eles chegam assim e atirando. Eles quem? Os polícia da Civil. A Polícia Civil afirmou que criminosos efetuaram disparos contra as equipes, mas não houve revide por parte dos policiais. E que o ferro velho, alvo da operação, recebia e vendia materiais furtados, sob influência de traficantes do Morro da Mangueira. A administradora foi presa em flagrante por receptação qualificada. Ainda segundo a polícia, nesse mesmo lugar, outras 5 pessoas foram presas no mês passado. Boa notícia que essa criança não corre mais risco, como a gente viu na reportagem, em mais essa cena lamentável de violência. E a Polícia Civil disse que vai investigar de onde partiu o tiro que atingiu a criança. A gente vai mudar o assunto agora para falar de previsão do tempo e para isso eu já vou chamar aqui a nossa Thaís Luquezzi, que tem todos os detalhes para a gente. Muito bem-vinda sempre aqui, Thaís. Bom dia, boa Bom quinta, dia. Giba. Um bom dia para você que está com a gente. Vamos saber os principais alertas, então? Olha, é importante destacar alertas de chuva intensas hoje para o Rio Grande do Sul, onde já choveu muito ontem, viu, Giba? Destaco a área do nordeste do estado. Lá, até a divisa com Santa Catarina, tem previsão de mais tempestade hoje. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para o risco de granizo, com chuva que pode chegar ali aos 60 e pontualmente aos 100 milímetros. É um volume muito alto. E a Defesa de Santa Catarina alerta para áreas do litoral sul, também Planalto Sul, para as próximas 4 horas, que deve ocorrer temporais isolados. Esse alerta foi emitido agora de madrugada e com risco ali de rajadas fortes de vento durante a chuva. Já tem uma baixa pressão que está formada bem nessa direção do sul do país. Você vê que as nuvens estão nessa direção. Ela vai dar origem a uma frente fria ao longo do dia de hoje, potencializando esse risco de tempestades. A gente tem também um cavado, não dá para enxergar muito bem misturado com as nuvens aqui nas cores do mapa, mas ele ajuda a elevar essa chuva para essas áreas. Além daqui, destaco essa frente fria afastada no mar, mas indo próximo ao estado de Sergipe, onde há risco de temporal também. A gente vê os alertas aqui, as áreas em vermelho, pega hoje um pouquinho mais ao nordeste da Bahia, então livra um pouco Salvador com essa chuva intensa, mas Sergipe já tem chuva agora de madrugada e essa chuva pode chegar ali a volumes próximos aos 40 milímetros e pode vir com ventania. Já granizo é mais provável no Rio Grande do Sul. E aí você vê que áreas de Santa Catarina, pegando o oeste do estado, até o sul do Paraná, a gente tem risco de tempestades, mas é o nordeste do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, a área de maior risco. Vamos ver as capitais? Aracaju hoje tem previsão de 40 milímetros, bastante chuva, a mesma previsão para Porto Alegre, bastante coisa para um dia só. Alertas importantíssimos, né, Thaís? E também pode chover forte em Florianópolis, não é isso? Isso. Florianópolis ontem estava com risco de tempestade. Hoje é uma chuva forte, mas não é o mesmo temporal de Porto Alegre, viu? Deve chover até uns 20 milímetros para lá. E ainda assim, uma tarde não muito quente, 18 graus. O sol nem aparece, mas você vê que as áreas mais ao sul do estado, em Turvo e Mampituba, é onde deve chover bem mais que na capital, até 70 milímetros. E a tarde fica um pouco mais fria ali que Florianópolis. Em Curitiba, um pouco mais acima, a gente tem só 10 milímetros, uma pancada de chuva, e você vê que o sol já aparece e a temperatura fica mais quente. Entre as capitais do sul, chega a 25 graus, fica bem mais quente que Porto Alegre também. E aqui em São Paulo, ontem à tarde, eu fui dar uma caminhada, já senti
um calorzinho bem agradável, inclusive. Pelo menos esquentou de tarde. Como é que fica? É isso. Falei que o frio ia ser bem pontual, ia durar ali 2 dias e meio. Hoje esquenta mais que ontem, viu? E não chove. Você que está saindo de casa aqui em São Paulo, o dia ainda começa com previsão de 15 graus, não deve cair tanto mais do que está agora, friozinho. E a gente vai ter uma grande amplitude térmica. À tarde, a gente deve alcançar os 29 graus. Ontem fez 24. E a umidade relativa do ar já cai, chega aí na casa dos 35%. É abaixo do ideal e já indica aí o que vem pela frente. São Paulo está na área do tempo firme. Você que está em outras regiões do país, dá uma piscadinha para olhar aqui rapidinho no mapa. Desde áreas do Paraná até todo o sudeste, centro-oeste, muitas áreas do nordeste e parte do norte, tempo firme com sol o dia todo. Para a gente finalizar essa nossa primeira rodada, vamos para Salvador, que ontem tinha alerta de ventania, de temporal. Hoje o tempo fica mais tranquilo por lá. Ontem choveu 25 milímetros, hoje previsão de só 10 e 29 graus, um pouquinho mais quente. Giba. Maravilha. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes da previsão do tempo. Exato. Certo? Conto do calor e da secura. Maravilha. Até Obrigado desde já, Thaís. E deputados incluíram num projeto de lei aprovado no Congresso uma série de isenções de impostos e despesas fora do teto de gastos. As medidas agravam a situação das contas públicas. O texto foi aprovado nas duas casas nesta quarta-feira. O projeto agora segue para a sanção do presidente. O texto original tratava somente do preço dos combustíveis em meio ao conflito no Oriente Médio. Permitia ao governo usar a receita extra obtida com a venda de petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis. Só que o projeto foi além. Incluiu incentivos para diferentes setores e acomodou interesses do Congresso e do governo às vésperas da eleição. Os produtores de etanol conseguiram 1 bilhão e 200 milhões de reais para compensar perdas de competitividade em relação à gasolina, que teve o valor reduzido para o período de maio